Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Enfim, ela chegou. Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho de 2024. Que alegria pronunciar essas palavras. Está começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Pela próxima 1 hora, vamos pôr em pauta os assuntos fundamentais para pensar num país mais justo, igualitário para todo mundo. A gente vai falar sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, também debater as questões fundamentais da política, economia, política internacional também, outro assunto fundamental dessa semana que não fica de fora do Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber e eu te convido para essa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques do programa. Neste dia do orgulho LGBTQIA+, vamos nos aprofundar numa personalidade determinante para toda essa luta, Madame Satã. Em 2019, Bolívia passou por golpe que envolveu Elon Musk e disputa por lítio. Estudo revela que a inflação do feijão e do arroz vem subindo mais do que da cerveja e do cigarro. Cerrado vive seca sem precedentes em mais de 700 anos. Rio Grande do Sul. Atingidos relatam perda de bibliotecas particulares e apoio da literatura para superar tragédia. Gabi da Pele Preta fala sobre a potencialidade da música para expressão e consciência política. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. Então a gente começa o programa de hoje celebrando o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, uma data que nos remete a um acontecimento lá dos Estados Unidos de 1969, no bar chamado Stonewall, um local famoso pelo acolhimento, por ser um ponto de encontro justamente dessa comunidade e também de muita violência, de muita hostilização por parte da sociedade estadunidense e principalmente da polícia. Até que nessa data, 28 de junho de 1969, um grupo de ativistas, de pessoas que frequentavam esse bar, se rebelaram contra a polícia e desde então essa data é conhecida como um marco de luta por direitos para toda a comunidade LGBTQIA+. Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai dar uma brasileirada nessa data. A gente vai falar de uma personalidade que é até mais antiga que o próprio Stonewall. Estamos falando de João Francisco dos Santos, um pernambucano da Zona da Mata, lá da cidade de Glória de Goiatá, que nasceu ali no início do século XX, mas viveu boa parte, a maior parte da vida, melhor dizendo, no Rio de Janeiro, onde ficou conhecido por ser um artista transformista, um valente e exímio capoeirista, além de ser homossexual, que passou boa parte da vida dele, uma considerável parte da vida atrás das grades. A gente está falando de Madame Satã, essa figura emblemática, que nasceu lá por 1900, 1903, tem algumas divergências sobre a data, e viveu até a década de 70. Para entender melhor quem foi essa pessoa e por que a gente trouxe ela justamente nessa data, a gente tem o prazer de receber a professora Geisa Rodrigues Leite da Silva, ela que atua na Universidade Federal Fluminense e por meio da editora da universidade publicou em 2013 o livro As Múltiplas Faces de Madame Satã, uma análise sociocultural do Brasil do século XX, justamente a partir da malandragem da boemia carioca referente a essa personalidade Madame Satã. Professor, então desde já, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Obrigada a vocês pelo convite nesse momento, né, nessa data tão importante. Para falar de Madame Satã, de curioso, né, a gente já pode começar a pensar em algumas mudanças aí que a gente vai vendo. Eu, quando escrevi o livro, eu usei o Madame Satã e o João Francisco, porque essa era a forma como ele se nomeia no livro, na autobiografia, né, em diversos depoimentos, nas entrevistas, mas há bem pouco tempo eu fui fazer um trabalho, o pessoal da Casa nem me chamou para fazer, a gente estava, enfim, fazendo um projeto, uma coisa assim, me chamaram para um projeto que acabou não saindo depois, o edital, mas enfim, e as pessoas tiveram cuidado de falar, Madame Satã, então, e era, enfim, né, mas eu preferi usar o, então isso já reflete algum tipo de mudança também, né. Bom, então, Madame Satã é essa personagem, né, que permeou o imaginário, sobretudo eu acho que o imaginário midiático, né, brasileiro
durante um bom tempo, e até hoje, depois do filme do Carinha Nu, né, na década de 2000, a personalidade meio que retoma, mas, assim, as referências que a gente tem, o que a gente faz quando a gente escolhe um personagem para pesquisar? A gente vai montando a partir das informações, das entrevistas, desse livro, né, das fotos, dos depoimentos. Então, segundo o depoimento dele, né, até porque essa questão do registro era um pouco mais confusa nesse período, ele teria nascido exatamente no início do século. Então, nasceu exatamente em 1900, né? E aí, bom, então, ele ficou muito famoso ao longo dos anos, né? Viveu nesse universo, veio do Recife para cá, né? Do Recife, não, desculpa, de Pernambuco, né, para cá. E já é um menino de rua, nesse termo que a gente não tinha, né, no menor, ele viveu nas ruas, porque ele vem com uma pessoa e acaba vivendo nas ruas, e ali no universo das ruas, ele vai vivendo, né, de forma livre também, de uma certa forma. Então, por exemplo, ele conta que ele, num dado momento, decidiu que ele gostava mais de estar com homens, né, porque ele participava de alguns bacanais ali, isso já adolescente. E aí, ao mesmo tempo, ele vai crescendo, pelo depoimento dele, vai crescendo ali também naquele universo da malandragem, né? Do dia a dia, enfim, de se virar, de viver ali a boemia da Lapa, que foi o lugar onde ele cresceu, né? Então, Madame Satã essa personagem. Na verdade, o termo Madame Satã ele só recebe esse termo muitos anos depois, já com mais de 30 anos de idade, porque um delegado coloca esse apelido nele. E aí ele resolve adotar, né? E o delegado coloca esse apelido nele numa batida policial. Então, só para a gente entender, né? Havia um universo ali de perseguição, claro. Ele está um dia conversando, segundo ele, né? Conversando ali no passeio público com umas bichas amigas, e aí ele é levado junto com elas. Aí, como todas tinham nome de guerra, o delegado fala: não, você tem que ter um nome de guerra. E ele tinha ganhado um concurso de fantasia, né? No baile de viados, com uma fantasia de morcego, e o cara falou: não, você que estava fantasiado de Madame Satã, que era o nome do filme do CSB DeMille, né, Madame Satã. E aí, com o passar do tempo, ele mesmo começou a adotar, a gente já não sabe mais, né, mas ele começa a adotar, e essa identidade também serviu muito, durante muito tempo, para ir construindo esse mito em torno da personalidade. Aí você tem... enfim, se a gente for conversar aqui, a gente perde o dia inteiro só para pensar nisso, mas ele ficou demarcado. Aí é importante a gente pontuar no que a gente está chamando de demarcação, né? Porque muitas vezes as referências que a gente tem, por exemplo, as grandes referências vêm da entrevista ao Pasquim, que ele dá nos anos 70, muitos anos depois, né? Já é um outro momento, né? Ele mesmo falando já tem influência também das perguntas, do universo nostálgico em que a personalidade dele se insere naquele momento político, né? Então, tem várias questões que entram aí no circuito. Então, a partir do ponto de vista, eu tenho a sensação de que a partir do ponto de vista de um jornalismo que se fascina por aquilo, ele foi, durante muito tempo, retratado como um paradoxo. E esse paradoxo, para ele, e para esse universo ali da malandragem, paradoxo entre a homossexualidade e a valentia do malandro, por exemplo, isso é muito mais construído por um olhar conservador do que pela vivência. Se é que eu estou sendo clara aqui falando, enfim. Com certeza. Professora, te escutando um pouquinho e ouvindo um pouco como é recente, na verdade, porque eu até falo ali que nasceu no início do século XX, 1900, mas realmente ele atravessou todo esse século, viveu até os anos 70 e com muita lucidez, dando entrevistas, então a gente tem sim um material muito rico, embora seja de certa forma muito marginalizado em tudo que a gente conhece. E eu até comecei aqui a entrevista falando de Stonewall, que é de 69, imagina, em 69 foi esse momento que ele já tinha toda uma bagagem, toda uma construção. Sim. Então eu fico aqui pensando, até ia te pedir para fazer um paralelo sobre o Brasil atual, como seria Madame Satã hoje, se a gente entenderia como drag queen ou assim, mas eu até fico pensando se não seria mais pertinente te perguntar a influência que ele tem para toda essa construção das identidades de toda essa comunidade LGBTQIA+. Você acredita que dentro dessa própria comunidade existe essa referência ou é talvez até um conhecimento esquecido, abandonado, não talvez intencionalmente, mas por conta de todas essas leituras midiáticas que a gente vai falar um pouquinho mais, mas você já abordou, o quanto que a presença, todas as lutas, todos esses debates que Madame Satã
construiu ao longo de 70 anos de vida ainda estão presentes hoje ou foram esquecidos, e a gente poderia estar muito mais à frente se tivesse bebido mais essa fonte? Acho que hoje a gente tem bem mais acesso. É difícil, tá? Eu fiz muita pesquisa no Arquivo Nacional, mas hoje o acesso é muito mais facilitado. Mas eu diria que o filme do Carinhanu, de alguma forma, que é de 2003, né, 2002, nesse sentido, ele trouxe a baila, porque o Carinhanu ele escolhe realmente trabalhar mais esse universo da pele, dos poros, né, dos corpos. A questão da sexualidade, né, ela é colocada em cena mais a partir do desejo, né, entre outras questões ali. E aí eu acho que nesse sentido o filme retoma, tanto é que a biografia dele estava esgotada, né? Então eu acho que sim, demarcou uma nova procura pela personagem, né? Pouco tempo depois, o Carinhanu fez uma exposição sobre carnaval, né? Na Bienal. Tinha uma parte que ele fez, né? Com aquela mesma, desculpa, usava aquela cortina de lantejoulas, né? Enfim, para já trabalhar com essa questão do universo da alegria, né, do que seria ou poderia ser o trans. Então, eu não sei se eu estou sendo clara com a minha resposta, porque você me perguntou se hoje, para além da classificação, né, se de alguma forma Madame Satã influencia, né? Eu acho que ficou bastante apagado, o filme trouxe isso à tona, tanto é que era muito difícil encontrar material sobre ele. Quando eu vi o filme, eu fiquei apaixonada. Comecei a escrever muitos artigos, né, comecei a pesquisar, fui à Ilha Grande, ele foi enterrado lá na Ilha Grande, né, fui visitar o túmulo dele, então fiquei realmente muito fascinada, e um amigo encontrou num sebo o livro do Rogério Durst, que é meio que uma compilação do livro de da autobiografia. A autobiografia dele estava esgotada. Eu achei num sebo, custou uma fortuna, né, agora foi reeditada, saiu de novo. Então, de alguma forma, o que aconteceu? Quando o filme entra em cartaz e o filme vai trabalhar especificamente a questão do desejo do personagem, eu acho que isso traz de volta a curiosidade em torno do personagem, mas por uma outra chave, que era muito diferente da curiosidade que ocorreu nos anos 70. Então, é um outro olhar. E tem uma coisa que eu até narro, assim, bem curiosa, que quando eu fui ver o filme, eu fui ver uma sessão à tarde num cinema, ali em Botafogo. Eram tipo 2h30 da tarde. Tava vazio o cinema. E aí tinha, assim, 3 pessoas, tinha 3 velhinhos assistindo o filme. E eu tive a sensação de que eles estavam ali nessa expectativa, né? Pode ser uma impressão minha. E eu lembro que 2 saíram antes do filme terminar. E foi uma coisa que chamou minha atenção. Então, eu até relato isso num artigo que eu escrevi, porque as pessoas tinham uma expectativa com relação ao saudosismo, com relação à malandragem, com aquele personagem idílico, que é o que, de alguma forma, o Pasquim, no conservadorismo ali daquela esquerda, enfim, da esquerda brasileira do período, né, ela tinha um fascínio muito grande por esse paradoxo, por ficar mostrando isso. Inclusive, durante a entrevista, tem uma hora, isso ninguém, assim, pouca gente pescou, eu encontrei um livro do James Green, ele fala disso, né, que eu achei bem legal, bem interessante, observa esse conservadorismo dessa esquerda, né, do período, mas no meio da entrevista tem uma hora que a Madame Satã eles vão perguntando pelos outros malandros da Lapa, né, e ele responde, não, mas olha, quem era valente mesmo era parceira do Meia-Noite. Aí todo mundo, quê? Meia-Noite? O Meia-Noite era fanchona? E ele continua falando, porque aquilo era mais naturalizado, né? Mas essas chaves, elas não foram sendo trabalhadas, era sempre um espanto ou um fascínio. Inclusive, eu acho que o fascínio, ele tem uma função interessante, né? Você mostrar, olha, ele se impunha. Isso é legal. Ele se impunha como artista, ele se impunha como alguém que desejava ser artista, ele nunca negou a homossexualidade dele, pelo contrário. Enfim, isso realmente não deixa de ser fascinante. Mas eu acho que a virada de chave, ela acontece sobretudo nos anos 2000, e é um hiato aí, né, muito grande, dos anos 80 para cá. Material que eu pesquisei, eu encontrei, Madame Satã, por exemplo,
Kananga do Japão, né? Isso é uma coisa que eu consegui assistir, provavelmente você não. Era uma novela da Manchete, então tinha uma personagem que se dizia inspirada no Madame Satã, que o Jorge Lafon fazia. E era, obviamente, estereotipado. E o Jorge Lafon tinha um quadro também, né? Na Praça é Nossa, enfim. Então, isso tudo, que depois virou um outro programa, né? Mas, enfim. E outros programas também. Madame Satã chegou a ser enredo de escola de samba, mas os registros da escola de samba eu não peguei nos anos 80, e revista em quadrinhos, mas assim, extremamente estereotipadas, tá? São duas revistas que, na verdade, ele é só um pano de fundo, enfim, só pela curiosidade da coisa, e sempre muito... Até hoje a gente vai ver coisas estereotipadas também, né? Mas no sentido estereotipada para reforçar o paradoxo, né? Sendo que isso não era tão paradoxal assim, em termos de desejo. Então, eu acho que realmente a virada de chave acontece muito a partir do filme em 2002, né, nesse início de século, que a gente começa a pensar o personagem a partir de outras e muitos trabalhos sobre a temática em cima do filme, pensando mais especificamente a sexualidade e a potência política da homossexualidade, porque isso, de alguma forma, ele não era usado... Ele não era olhado, entende? Não olhavam para Madame Satã a partir da potência política, mas a partir do paradoxo. Perfeito. E esse paradoxo que a senhora está se referindo é justamente essa tentativa de afastar a figura do malandro, numa tentativa de anti-herói, dessa figura de uma pessoa homossexual, como se houvesse uma vontade de que essas coisas não se misturassem, que se olhasse para Madame Satã apenas como esse rebelde, mas não como essa figura enigmática aí que debate gênero e identidade de uma maneira muito profunda até para os dias de hoje. Eu não sei se era uma tentativa de afastar, porque havia um desejo muito grande, né? Por aquela imagem, a imagem de homossexual que se opunha no mesmo personagem, que se opunha a de malandro, porque é como se fosse uma ordem binária mesmo, né? No sentido de que o malandro seria um representante de uma masculinidade, da violência, de um universo que deveria ser masculino. Então, eu acho que, no caso, a entrevista ao Pasquim, o Pasquim eu tenho a sensação de que havia ali uma prisão do olhar sobre o personagem que tem que seguir uma lógica binária, mas, ao mesmo tempo, um fascínio gigante, bem numa ordem bem Foucaultiana mesmo, né? Um desejo muito grande, um fascínio muito grande pelo que poderia ser este paradoxo, né? Olha que curioso ele ser malandro e, ao mesmo tempo, ser homossexual, como se isso não pudesse acontecer, como se isso não fosse comum, entende? Inclusive misturando muito aí a questão da identidade de gênero com sexualidade, enfim. Mas eu acho que a grande questão é que não havia uma tentativa de separação, mas uma tentativa de mostrar o personagem dentro de uma lógica que se pressupõe heteronormativa para chocar, para dizer, olha o que eu trouxe. E naquele momento isso era também muito importante, porque a gente estava em pleno regime militar, né? Então qualquer personagem que pudesse representar de alguma forma, algum tipo de transgressão à norma, mas essa transgressão ela tem um limite ali, na entrevista, eu estou dizendo, não com relação a ele. Porque na entrevista eles acabam se prendendo muito à lógica binária. E às vezes você percebe ali na fala dele que isso é uma construção muito mais de quem está, de um olhar conservador de quem está entrevistando. Professora, então, acho que agora, só para encerrar nossa entrevista, eu queria só discutir um pouquinho mais contigo essa personalidade do malandro, que a gente falou bastante, mas eu acho que a gente podia entender um pouquinho mais porque é isso. Fato é que o Madame Satã passou muito tempo atrás das grades, preso, acusado de muitos assassinatos, enfim, alguns que muitos ele nega, mas que entra também muito dentro da performance dele artística, de tentar trazer de outras formas, de outras perspectivas. Enfim, eu queria te ouvir um pouquinho de o quanto tudo isso, de toda essa postura agressiva que você analisou e estudou do Madame Satã, é algo que parte muito da violência que ele era submetido por ser uma pessoa que viveu em situação de rua, que também, de certa forma, foi expulso de casa, saiu de uma forma violenta. Enfim, o quanto isso tudo é uma resposta também, é uma resposta que ele agiu, ou de certa forma também faz parte dessa performance. Enfim, eu queria te ouvir um pouquinho de como a gente consegue olhar para essas posturas agressivas e violentas, de certa forma, que ele transmitia como personalidade. Eu acho que
Bom, na hora que você começou a fazer a pergunta, eu fiquei aqui me perguntando assim, mas violência é só resposta à ação, violência física, né? Eu acho que havia outros tipos de violência, né? Mas eu não sei, é curioso isso, porque a imagem de violento, ela realmente circulou muito. Mas você vê depoimentos de outras pessoas que ficam, poxa, mas me parecia uma pessoa tão tranquila, como assim era violento, né? Acho que a gente pode pensar, para falar de violência, na ordem do jogo, né? Que tem um pouco a ver com a ordem da capoeira, do jogo de corpo, né? Eu não sei se é só uma questão de estímulo e resposta, não sei se é só ele foi... as pessoas, como ele sofreu violência, ele se tornou uma pessoa violenta. Eu acho que era uma forma dele de ser e de estar no mundo. Também em resposta à violência, mas também como um jogo, né? Como um processo de jogo, de forma de se colocar e de estar no mundo, né? Então, jogo no sentido de que em alguns momentos é com violência que ele vai ter que responder, em outros momentos é com arte, em outros momentos é com poesia, em outros momentos, até porque ele foi, por exemplo, pai adotivo de várias crianças. Ele realmente foi casado com uma mulher no papel, né, que é a Maria Faisal, e, segundo ele acolheu essa mulher, e as crianças levavam os nomes dos dois, né? Então tem todo um histórico também no processo, ninguém é uma coisa só. E eu acho que nessa trama do jogo, em alguns momentos a violência ela entra no processo, né? E tanto é que em muitos momentos eu vejo depoimentos da Madame Satã como violento e vejo outros um pouco menos inseridos aí nesse processo. Agora, ele realmente não tinha medo de bater em polícia, né? Então tinha essa questão dele se impor. Mas eu prefiro pensar na ordem do jogo mesmo, não só de alguém que é vítima, mas de alguém que soube ali se colocar. Em alguns momentos, talvez não tenha conseguido, senão não teria ido preso tantas vezes como acabou indo, né? Mas, enfim, e acabou ficando famoso um pouco por causa disso também. Então, eu acho que o jogo, a performance, não são só uma resposta, são também, mas eu acho que também uma forma de se colocar no mundo, né, de se impor. Mais do que só uma pessoa que é vítima. Eu prefiro ver assim. Sem dúvida, professor. É uma figura enigmática que exige muito mais do que uma conversa de 15, 20 minutos para entender, para se debruçar sobre tudo que ela representou e segue representando pra gente. Então, certamente a gente vai voltar a conversar. Professora Geisa Rodrigues, obrigado mais uma vez pela disponibilidade para nos ajudar a entender quem foi Madame Satã nesse dia tão importante, Dia do Orgulho LGBTQIA+. Obrigada, gente. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Então bora falar um recadinho importante que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça nosso programa aí na sua rádio comunitária, regional, educativa? Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver tá chegando nesse cantinho especial do país. São dezenas, centenas, mais de 300 emissoras que todos os dias colocam o nosso Bem Viver na sua programação para repercutir de leste a oeste, norte a sul do país. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa.
E a gente volta a destacar aqui no programa a tentativa de golpe no estado da Bolívia. A questão repercutiu no mundo inteiro e, olhando o contexto do país vizinho, o caso não está isolado de outro episódio que aconteceu recentemente. Em 2019, a Bolívia passou por um golpe, esse sim efetivado, que envolveu Elon Musk e a disputa por lítio. Há 5 anos, o país viu uma mobilização da extrema-direita que derrubou o ex-presidente Evo Morales. Vamos relembrar disso e entender como isso interferiu também no que aconteceu nessa semana? A tentativa de golpe na Bolívia, encabeçada pelo general Juan José Zúñiga nesta quarta-feira, não foi a primeira enfrentada pelo governo boliviano nos últimos anos. Em novembro de 2019, mobilizações golpistas da extrema-direita forçaram a renúncia do então presidente Evo Morales. O movimento daquele ano teve como pano de fundo a disputa pelo lítio e declarações polêmicas do bilionário Elon Musk, que causaram indignação. O golpe contra Evo Morales começou logo depois das eleições presidenciais realizadas em outubro daquele ano. O candidato opositor Carlos Mesa não aceitou o resultado, que reelegeu Morales em 2019. O então presidente e o vice Álvaro Garcia Linera foram reeleitos com 2.300.000 votos a mais e mais de 10 pontos percentuais de diferença em relação ao segundo colocado, Carlos Mesa. Mas setores mais radicais da oposição, ligados ao estado de Santa Cruz de la Sierra, queriam forçar a realização de um segundo turno. Outra parte da oposição pediu uma auditoria dos resultados, proposta aceita por Morales. Ele convidou então a OEA, Organização dos Estados Americanos, Paraguai, México, Espanha e as Nações Unidas para acompanharem o processo de revisão. A atenção foi para as ruas e organizações políticas passaram a organizar atos violentos em várias partes do país. A capital, La Paz, foi palco de algumas das principais manifestações que deixaram na época 35 mortos em toda a Bolívia. Evo Morales renunciou e convocou novas eleições. Depois do golpe, a ex-senadora Jeanine Áñez autoproclamou a própria presidência e começou ali um governo que durou de 12 de novembro de 2019 até 8 de novembro de 2020, quando Luiz Arce foi eleito. Durante sua gestão, ela promulgou um decreto supremo para tornar imunes os membros das Forças Armadas, de forma que os autores dos massacres nos protestos não pudessem ser investigados, julgados e condenados. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e outros mandatários da direita da América do Sul apoiaram o golpe. Mas, 3 anos depois, em dezembro de 2023, o Tribunal Supremo de Justiça da Bolívia condenou a ex-presidente Jeanine Áñez a 10 anos de prisão pelo golpe. Em uma publicação na rede social X, o ex-Twitter, o bilionário dono da Tesla já tinha avisado, abre aspas, "Vamos dar golpe em quem quisermos, lide com isso", fecha aspas. A mensagem foi uma resposta a um usuário que afirmava que Musk tentaria um golpe na Bolívia para controlar a extração de lítio no país. A Bolívia tem a maior reserva do recurso no mundo. São cerca de 23 milhões de toneladas concentradas no sul do país. O lítio é um componente fundamental para a produção de baterias de alto rendimento para carros elétricos e outros dispositivos. A montadora de Musk é uma das principais fabricantes desses veículos no mundo. O empreendedor boliviano Samuel Doria Medina chegou a pedir que a Tesla deveria, abre aspas, construir uma gigafábrica no salar de Uyuni para fornecer baterias de lítio. A região de Uyuni é onde ficam as maiores reservas na Bolívia, já que Bolsonaro e Musk estavam discutindo a abertura de uma fábrica da Tesla no Brasil. Doria Medina não é apenas um empresário. Ele foi candidato a vice-presidente ao lado da então presidenta interina Jeanine Áñez para as eleições de 2020. Os Estados Unidos tentam controlar a produção de lítio do país para evitar a concorrência da China e Rússia na região. E isso ficou ainda mais claro durante uma conferência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, equivalente à Câmara dos Deputados, em março de 2023. A chefe do Comando Sul, Laura Richardson, afirmou que o Triângulo do Lítio é tratado como uma questão de segurança nacional, abre aspas, sobre o nosso quintal dos fundos, fecha aspas. Mas o governo boliviano tem adotado estratégias para manter o recurso sob produção estatal e fazer parcerias também estratégicas com outros países que têm tecnologia para explorar o mineral.
Foi criada, por exemplo, a Lei 928, que prioriza a soberania nacional na produção de lítio com a participação integral da empresa YLB, boliviana, em todas as etapas de produção. Além disso, implementou a tecnologia chamada pelo governo de extração direta de lítio, que é menos poluente e gasta menos água para limpar o lítio bruto. A relação entre o interesse dos Estados Unidos no minério e a tentativa de golpe na Bolívia nos últimos dias não está em primeiro plano, mas faz parte do contexto de um país que é observado de perto pelas grandes potências. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lorenzo Santiago em Caracas, na Venezuela. Locução, Douglas Matos. Aqui do Bem Viver, no Brasil de Fato, isso permanece um assunto fundamental que a gente vai repercutir ao longo do final de semana e na semana que vem também. Então qualquer coisa que surgir nesses próximos dias e o Bem Viver ainda não tiver entrado no ar, você pode conferir lá em brasildefato.com.br e também nas nossas redes sociais. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. A gente fala agora sobre um relatório, voltando a falar da política doméstica, a gente vai falar sobre a inflação, especialmente do feijão e do arroz. O estudo compara e afirma que o preço desses dois itens básicos estão subindo de forma mais acelerada que o cigarro e a cerveja. O documento é assinado pelo economista Walter Palmieri Jr., com apoio da CT Promoção de Saúde. O texto alerta que a situação é preocupante ao comparar itens essenciais para a nutrição com outros que prejudicam a nossa saúde. Como proposta, há uma defesa de revisão dos preços desses itens por meio da reforma tributária no Brasil. A ideia seria garantir alíquotas mais rigorosas para artigos que fazem mal à saúde, como forma de inibir o consumo. Por outro lado, incentivar mais que o que é essencial para a nossa vida e ricos em nutrientes, como é o feijão e o arroz. O estudo afirma, por exemplo, que o preço mínimo do cigarro não foi corrigido desde 2016. A gente falou sobre isso nessa semana mesmo aqui no Bem Viver. Já o preço de alimentos básicos, de acordo com o pesquisador, dispararam nos últimos anos. O relatório também observa a crescente participação da cerveja no mercado de bebidas. Há uma proposta de reforma tributária encaminhada pelo governo ao Congresso e ela institui um imposto seletivo para bebidas alcoólicas e derivados do tabaco também. O relatório é intitulado Tabaco, Álcool e Alimentos, Evolução dos Preços e Prioridades nas Políticas Tributárias. Quem tiver interesse pode conferir lá no site actbr.org.br. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. A gente fala agora sobre uma pesquisa da USP que apresenta um dado surpreendentemente e muito preocupante. Ela aponta que o nosso cerrado, o nosso bioma, vive uma estiagem sem precedentes em mais de 700 anos. Sim, tu viu bem, quase 1000 anos, 700 anos, gente. O estudo foi feito em cavernas de Minas Gerais e indica que o fenômeno é causado pelo aumento das temperaturas devido à ação humana. Vamos conferir mais detalhes na reportagem do Brasil de Fato. Um estudo da USP, a Universidade de São Paulo, revela que o Cerrado brasileiro enfrenta a maior seca do bioma em mais de 700 anos. A conclusão foi possível por meio de análises químicas de estalagmites presentes na Caverna da Onça, que fica no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais. As estalagmites são formações rochosas que se desenvolvem no solo de cavernas ou grutas.
Elas são compostas de minerais depositados pelas águas que pingam do teto desses ambientes. O processo ocorre ao longo de milhares ou até milhões de anos. Elas são muito sensíveis às condições ambientais durante o crescimento e, por isso, registram informações sobre a temperatura, umidade e química da água que goteja dentro da caverna ao longo do tempo. A partir dessas informações, o estudo conseguiu reconstruir a variabilidade do clima ao longo dos últimos 718 anos. A equipe de pesquisa combinou dados dessas formações com análises de elementos químicos presentes no local. Por ser uma gruta aberta no fundo de um cânion com 200 metros de profundidade, a caverna da Onça sofre influência da variação de temperatura externa, diferentemente de outras formações observadas pela equipe de pesquisa. Com os resultados em mãos, o grupo chegou à conclusão de que o aquecimento na região central do país é 1 grau a mais do que a média global. Esse cenário faz com que a temperatura próxima ao solo seja tão quente que evapora uma parte considerável da água da chuva, antes mesmo que ela se infiltre no solo. O fenômeno é considerado um distúrbio hidrológico com diversas consequências. Na lista estão mudanças no padrão de chuva, que fica menos frequente, e menor recarga nos aquíferos, com um potencial de afetar os níveis dos rios. De acordo com os autores, a seca sem precedentes é causada pelo aumento da temperatura, induzida pela atividade humana na emissão de gases do efeito estufa. O projeto usou também informações da Estação Meteorológica de Januária, uma das mais antigas do Brasil, em operação desde 1915. O estudo foi publicado na revista científica internacional Nature. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos. Conhecido como savana brasileira, o Cerrado é o segundo maior bioma do país e um dos mais biodiversos do planeta inteiro. Falar sobre a importância dele vai muito além de questões ambientais. A gente precisa incluir aspectos econômicos, culturais, científicos, isso só para dar alguns exemplos da importância do Cerrado. Vamos seguir falando sobre a ocorrência de estiagem pelo país, só que agora em outra localidade. Com previsão de seca recorde, estados do norte anteciparam ações. Acre e Amazonas já registram aumentos de foco de incêndio. Vamos saber mais detalhes com Madson Euler, da Rádio Agência Nacional. A estiagem da região norte levou alguns estados a antecipar ações para diminuir os efeitos da seca, que pode ser recorde este ano. No Acre, foi decretada a situação de emergência ambiental em todos os 22 municípios do estado. Este ano, de 1º de janeiro a 27 de junho, o programa Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou no estado, por meio de imagens de satélite, 121 focos de queimadas. Isso representa um aumento de 152% na comparação com o mesmo período de 2023. A falta de chuva também pode ser percebida com a baixa do nível dos rios. O rio Acre, por exemplo, chegou à cota de 1,49 metros na cidade de Chapuri. Essa já é a segunda maior seca registrada na história da região. E diante da possibilidade de seca extrema se prolongar, foi criado um gabinete de crise temporário vinculado à Defesa Civil Estadual. A ideia é ajudar a população no enfrentamento de eventuais problemas decorrentes da redução das chuvas. Em outra frente, teve início no estado a segunda fase da Operação Protetor dos Biomas, com o objetivo de realizar um trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais em todo o estado. No estado do Amazonas, a previsão é que a seca deste ano supere a de 2023. Um dos fatores que chama atenção é o aumento de quase 100% nos focos de incêndio na comparação do período de 1º de janeiro a 27 de junho. Foram 326 no ano passado e já são 648 este ano. Diante desse cenário, profissionais do Corpo de Bombeiros, Preve Fogo e Força Nacional já estão atuando em 27 municípios amazonenses. Para garantir a navegação e a segurança de quem usa as embarcações, o governo federal já autorizou, por meio de ordens de serviço, a execução de dragagem em 2 pontos do Rio Madeira. Além disso, também foram lançados 4 editais para dragagens do Rio Amazonas e do Rio Solimões. Da Rádio Nacional em São Luís, Madson Euler.
Além de antecipar ações de enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas extremas, é preciso também pensar em questões estruturais. Ou seja, além das emergências, das coisas para ontem, né? O Brasil e o mundo seguem bem atrasados em uma admissão satisfatória de políticas para convivência permanente com esse cenário. Quer dizer, amenizar situações que tendem a se repetir e desenvolver ações realmente efetivas para mitigar esse desafio em cenário global. Vamos voltar a falar então dos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. É que entre tantas perdas e transtornos, a gente vai falar também sobre a perda de acervo e patrimônio artístico-cultural. E é nesse aspecto que atingidos e atingidas relatam, por exemplo, a perda de bibliotecas particulares. A repórter Fabiana Renhols, do Brasil de Fato Gaúcho, conferiu essa situação no estado. Entre os relatos, as pessoas chegaram a afirmar a importância da própria literatura para amenizar a tragédia. Vamos conferir mais detalhes da reportagem. Na maior catástrofe socioambiental climática do Rio Grande do Sul, além dos impactos na cadeia do livro, há também o impacto sentimental entre os atingidos pelas enchentes que perderam bibliotecas particulares. O desastre climático que atingiu o estado, para além da perda de eletrodomésticos, móveis, de coisas tangíveis, também trouxe perdas emocionais, que são traduzidas por meio de fotos, livros, manuscritos, que mesmo recuperáveis, deixam um sentimento de abandono pelo que foi tomado pela lama. Quase um mês depois das águas baixarem, o jornalista e professor Pedro Luiz da Silveira Osório ainda não contabilizou a perda que teve na biblioteca particular que divide com a esposa Bita Soria. Ele acredita que foram pelo menos entre 300 e 400 livros. As águas chegaram à casa do professor no bairro Guarujá no dia 3 de maio. Apesar da preparação mental para o retorno, Pedro Osório disse que o cenário foi de caos completo. Móveis se desmanchando, baús virados, roupas espalhadas, objetos que migraram de aposentos. Coisas da cozinha encontradas no quarto, coisas do quarto encontradas na sala. Quando nós entramos no fundo da casa tinha uma garça. Do que foi perdido, um fogão, um piano, assim como uma série de arquivos do tempo em que trabalhou na prefeitura, no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e 1/4 dos livros. O professor lamenta. Mas livros da minha formação, que foram muito importantes para mim, né? Caio Prado Júnior, Celso Furtado, os livros de Lenin Marx, livros de comunicação, né? Muitos livros ligados a políticas públicas. Entre os títulos perdidos, ele destaca o Dialética do Concreto, de Karel Kozik. Talvez a perda desse, ele abandonado, né, caído no chão e destruído, tenha sido assim, o momento mais significativo da percepção que eu tive da perda que estava acontecendo. Pedro Osório relata que o retorno está sendo trabalhoso, isso porque a casa está muito danificada, com muitas providências a tomar. Ao mesmo tempo, ele pontua que há uma rede de solidariedade. Como todo mundo resistindo, né? É uma demonstração muito grande de força da comunidade, da população, de uma força popular, digamos assim, né? Considerando os mais desvalidos, né? Que resistem a isso e erguem a cabeça e vão em frente. Resistência também está no vocabulário do escritor, poeta Maicon PNA. O primeiro baque foi a queda da renda total. O segundo baque foi tentar digerir a situação da casa e tudo que havíamos perdido. E de lá para cá, desde o momento que a gente saiu de casa, é um turbilhão de sentimentos que ainda não estão bem definidos, bem nítidos na nossa cabeça, mas está sendo um processo, digamos assim, de viver um dia de cada vez. Na verdade, sobreviver um dia de cada vez, né? Maicon é integrante da iniciativa cultural Poetas Vives. O coletivo periférico atua por meio do hip-hop, da literatura, música e educação. Residente da Vila Farrapos, na zona norte de Porto Alegre, um dos bairros mais castigados pela enchente do mês de maio, ele conta que a casa ficou 28 dias submersa, a 1 palmo de atingir o forro. Maicon relata que a enchente levou todo o estoque literário que tinha e que eram usados nas escolas, onde eram trabalhados em oficinas com crianças e adolescentes. A gente perdeu livros físicos
fanzines e livretos que são publicados de forma independente, todos no segmento da poesia. Alguns falam um pouquinho do movimento hip hop e outros sobre o movimento do slam, que é o movimento no qual eu faço parte, que se trata do Campeonato de Poesia Falada. A água levou todo o nosso estoque, levou todo o nosso acervo literário que a gente levava para as escolas, além de levar o nosso computador também, onde eram desenvolvidos os nossos projetos. Desde que saiu de casa, Maicon está alojado na casa da mãe com mais outras 8 pessoas e impedido de trabalhar. O escritor pontua que a situação financeira acabou reforçando gatilhos em outras áreas. Sair de casa, ficar completamente sem renda, não ter uma assistência estadual, governamental, enfim, municipal. Então, tudo isso acumulado com o trauma coletivo que é estar vivendo esse momento no Rio Grande do Sul, né? Então, mais uma vez, a gente usa da arte como uma espécie de base, né? Para que a gente possa seguir. Maicon teve o primeiro contato com a literatura por meio do chamado slam, e é nela que ele vê uma forma de traduzir tudo o que está acontecendo por consequência do desastre climático. Vejo muito a literatura nesse momento como um fortalecimento e como uma base para tentar continuar trabalhando com a arte e se manter fazendo o que ama e fazendo o que gosta. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fabiana Reinholz, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos. Lembrando que você pode conferir esse relato e outras reportagens lá no site do Brasil de Fato, rs.com.br, que também vai estar disponível em brasildefato.com.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega para o mundo inteiro por meio da rádio brasildefato.com.br no nosso site. Você confere o nosso programa pela internet. Já a partir da 1h da tarde, quem está aqui em São Paulo escuta o Bem Viver pela Rádio Brasil Atual, a nossa parceiraça RBA 98,9 FM. Lembrando que ele também fica disponível, o nosso programa, nas principais plataformas de podcast e também fica salvo no nosso site para você ouvir a hora que você quiser. Racismo em pauta. É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Agora a gente vai falar sobre a música feita pela artista Gabi da Pele Preta, que nasceu em Caruaru, no Agreste pernambucano. Apesar da origem na capital do forró, o trabalho dela é feito com uma grande relação de ritmos e influências. Tem maracatu, coco, afoxé, além de elementos do jazz, soul e do reggae também. Tudo isso para uma celebração negra e uma língua afiada e potente para a conscientização racial. Na vida artística, Gabi da Pele Preta também adentra numa dinâmica de expressões. Ela é cantora, compositora, atriz e poeta, além de ser uma ativista. Gabi da Pele Preta conversou com o repórter Rodolfo Rodrigo, do Brasil de Fato Pernambuco. A entrevista adentra na visão criativa do trabalho da artista em uma cidade com uma tradição musical tão forte e específica. Ela começou falando sobre suas memórias da infância, com influências e atuação na igreja. Na realidade, a minha formação musical se inicia na igreja, né? E aí eu era da Primeira Igreja Batista de Caruaru inicialmente, depois Primeira Igreja Batista de Bonito, né? E aí meu pai também, como professor, utilizava muito música nos processos de construção das aulas dele, então a gente também acabou acessando muito MPB, né? Ele tinha um interesse, sobretudo, assim, quando eu paro para lembrar, nas obras de Chico, e nas obras de Chico Buarque, e nas obras de Zé Ramalho, né? Porque ele era professor de História e Filosofia, e aí ele se utilizava dessas narrativas para, enfim, levantar certos debates em sala de aula, né?
Então, era um homem evangélico, mas era um homem evangélico de visões muito progressistas, né? Então, a minha construção musical se deu com base nesses hinos mais tradicionais, de igreja, né? Lá na Igreja Batista a gente usa o cantor cristão, então são melodias muito tradicionais, né? Enfim, um canto mais rebuscado do ponto de vista de divisão de vozes e tal, né? Então, inclusive, acabava por não ser uma coisa muito, muito popular, era muito erudito. Muito embora as igrejas ocupem hoje espaços muito populares, né? As igrejas estão presentes de maneira muito forte nas periferias, né? Enfim, então a minha primeira referência vem daí. Gabi da Pele Preta também comentou sobre a potência da arte e da cultura para a expressão e consciência política. Então eu sempre enxerguei na música, nas manifestações artísticas, uma ferramenta potente mesmo de comunicação, né? Que às vezes a gente vai lá e, enfim, como militante, né? A gente constrói ali um ato, a gente constrói ali toda uma metodologia para ir para as ruas e tal, né? Mas aí acaba que o ato se comunica muito na esfera dos movimentos sociais que o compõem, né? Então, quando a gente coloca uma música ali, por exemplo, no meio do ato, e por isso que música é tão importante nesse tipo de construção política, quando a gente coloca uma música no ato, a gente aproxima as pessoas que estão ali nas lojas, né, os ambulantes e tal, porque é uma linguagem que, de fato, tem uma intimidade maior com o dia a dia das pessoas, mesmo que elas não conheçam a letra, mas às vezes tem um trecho ali da melodia que fixa, ou um trecho da letra que fixa, né? Então eu entendo que as manifestações artísticas, elas são extremamente estratégicas do ponto de vista de comunicação e também da formação do pensamento mesmo, né? Então, sempre quando me pensei como artista, eu me pensei dentro dessa esfera, né? De utilizar a música para dizer aquilo que eu julgava importante, né? Então, eu sempre tive um viés mais progressista mesmo, desde muito criança, exatamente pelas músicas que eu ouvia, né? Exatamente pelos questionamentos que eu levantava, inclusive, dentro da própria igreja, embora tenha uma memória muito afetiva da igreja que eu congregava, que era a Igreja Batista, uma igreja mais tradicional, uma igreja com um viés mais progressista mesmo, uma igreja que se interessava em conversar com os fiéis e ensinar como ler essa Bíblia de forma crítica e tal. Então, e uma igreja que tinha uma identidade musical muito forte também, né? Então, é isso, eu vivia cercada pela música em diversos ambientes, mas também entendendo a música como uma ferramenta que podia fortalecer a aprendizagem mesmo, né? Isso dentro da igreja, isso dentro da escola, atualmente dentro dos movimentos sociais. Na entrevista ao repórter Rodolfo Rodrigo, do Brasil de Fato Pernambuco, ela falou sobre as diferentes linguagens artísticas que ela desenvolve. E nessa escuta, a gente ainda pode se deliciar com a poesia da própria Gabi da Pele Preta. Confere só. Então, como eu sempre tive em espaços coletivos, eu entendi que para mim seria mais fácil iniciar uma carreira artística dentro de um espaço também coletivo. E às vezes a música é muito solitária, né? Já o teatro não. O teatro consiste exatamente na construção de um grupo, né, que, enfim, que se mobiliza ali em prol de um único projeto. Então eu disse, eu vou para o teatro porque eu vou conseguir sanar essa questão, esse desejo de ser uma cantora que interpreta. E quando eu for cantar num barzinho eu não vou só, porque meu grupo vai me assistir. E, assim, deu super certo, porque, na realidade, até hoje, um pouco mais afastada do teatro atualmente, assim, mas o teatro continua me construindo como artista, né, dentro desse processo de entender o que é a construção coletiva dentro de um espaço artístico, de um contexto artístico, né. Então, eu digo sempre que não ando só, né, e devo muito a quem esteve comigo nesse início do teatro, né. O ciúme dói nos cotovelos, na raiz dos cabelos, gela a sola dos pés, faz os músculos ficarem moles e o estômago vão e sem fome. Dói da flor da pele ao pó do osso, rói do
do cóccix até o pescoço. E aí a poesia me veio porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, né? E aí dentro da construção estética de um show, a gente entendeu que melhor do que ficar discursando, talvez fosse aliar a poesia falada à poesia cantada. Né? Então, foi quando Stephanie Metódio, que hoje é minha produtora, começou a ocupar os espaços, né, dentro do show da gente, declamando poesias que dialogavam com as canções que a gente já fazia. Né? E aí a gente conseguiu fazer uma construção bem bonita do show, que englobava música e poesia. Em alguns momentos eu também declamava com ela, né? Acende uma luz branca em seu umbigo. Você ama o inimigo e se torna inimigo do amor. O ciúme dói do leito à margem, dói pra fora da saudade, arde ao sol do fim do dia, corre pelas veias na ramagem. Mas vale destacar que Gabi da Pele Preta também tem influências no forró. Ela falou sobre isso. Acho que a grande influência do forró em casa era meu pai. Também, ele tinha um carro de som, e aí, uma Kombi na época, e eu lembro muito dele parando a Kombi na frente de casa, e ele colocava para a rua inteira ouvir, que eu acho que tinha gente que gostava muito, mas tinha gente que achava um caos, Samarica Parteira, né, de Luiz Gonzaga. E essa memória é muito forte, assim, para mim, né? Então, quando eu pensava em forró, eu pensava sobretudo em Luiz Gonzaga, né? Mas foi agora, já recentemente, depois, finalzinho dos meus 20 anos, início dos 30, que eu tive a oportunidade de ter uma vivência mais próxima do forró, né? A partir de um trabalho realizado com Azulão, né? Eu fiquei algum tempo viajando com ele, né, com a banda, com o próprio Azulinho, né, fazendo backing vocal para eles, e aí por eles, né, Azulão é muito generoso, e é uma verdadeira enciclopédia do forró, né, então quando a gente transitava, ele sempre trazia as memórias de Jackson do Pandeiro, de Marinês, né, de Jacinto Silva e tal, e aí a minha vivência mais bonita e mais significativa com o forró tem a chancela desse mestre incrível, né, tão importante para a construção da música nordestina e, por que não dizer, da música mundial também. Que maravilha de prosa, valeu demais para o nosso repórter Rodolfo Rodrigo, do Brasil de Fato Pernambuco, que trouxe todo esse conteúdo pra gente. Bom, quem quiser conferir a entrevista completa, pode procurar na edição Trilhas do Nordeste. Vai lá em Brasil de Fato PE, né, a sigla de Pernambuco, brasildefatope.com.br, e confere essa e outras edições. E depois dessa prosa, fica inevitável aumentar o volume para ouvir um pouco mais de Gabi da Pele Preta. Para fechar então a edição de hoje, dessa sexta-feira, a gente vai com a música Revolução. Você me chamou pra dançar e eu fui, quis levar meu olhar pra sair, pra deitar bem ao lado do sol, e eu quis, pra sentir o espaço fluir. Quando a gente dança parece um céu, quando a gente dança parece um fio, entre eu e você, você e eu, e aí não há mais eu e você, entre eu e você, você e eu. Não tá fácil viver nesse mundo hostil, não tá fácil chamar seu lugar de seu, cada um procurando encontrar sua voz, todo mundo buscando saber quem é. Você me chamou pra dançar e eu fui,
tira a febre do sonho pra se antecipar. Então a edição do Bem Viver dessa sexta-feira fica por aqui. Bom final de semana. Segunda-feira tamo junto, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega junto pela internet por meio da radiobrasildefato.com.br e a partir da 1 hora da tarde a gente tá aqui em São Paulo pela nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Mas nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Não tá fácil viver nesse mundo hostil, não tá fácil chamar seu lugar de seu, cada um procurando encontrar sua voz, todo mundo busca. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Moniz Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio e toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até semana que vem, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.